O Rogério acabou de referir, eu vou focar muito no capítulo 8 de Mateus, especially at the story of the healing of the centurion's servant. e especialmente na história da cura do centurião. This is a sort of outwardly a very simple story, Isto parece que é uma história muito simples, but it demonstrates one very important feature of how the kingdom of God works. mas mostra ali algo que realmente demonstra aquilo como é que funciona o reino de Deus. Okay, I'll read it all through in English. It's quite a few verses, and then Fabio will read it in Portuguese. Então o Les vai ler em inglês primeiro e depois então eu vou ler em português. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, "Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented." And Jesus said to him, "I will come and heal him." The centurion answered and said, "Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, 'Go,' and he goes, and to the other, 'Come,' and he comes, and to my servant, 'Do this,' and he does it." When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, "Assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel." And then verse 13, then Jesus said to the centurion, "Go your way, and as you have believed, so let it be done for you." And his servant was healed the same hour. Então, Mateus dos versículos 5 ao 10, e depois saltamos então para o versículo 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: "Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento." Jesus lhe disse: "Eu irei curá-lo." Respondeu o centurião: "Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga meu servo, faça isto, e ele faz." Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: "Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé." E no verso 13, Jesus então disse ao centurião: "Vá, como você creu, assim acontecerá." Na mesma hora, o seu servo foi curado. It's quite amazing how this non-Jewish soldier identifies this vital part of how the kingdom of God works. É espantoso como este não-judeu, este soldado não-judeu, identifica e consegue perceber o quanto existe este poder de Jesus. And because of this, he's actually praised by Jesus for his faith. E por causa disto mesmo, ele realmente é destacado por Jesus por causa da sua fé. But what did the centurion see? Mas o que é que o centurião viu? The centurion understood authority. O centurião percebeu a autoridade. He understood that in Jesus' case that authority flowed downwards from heaven above. Ele percebeu que a autoridade de Jesus vinha dos céus cá para baixo, para a terra. Okay, so now we need to see it's not just using the correct words of command. Então agora temos que ver que não foi apenas utilizar as palavras certas de comando, de ordem, But we need a faith and understanding of our position of authority in Christ. mas precisamos de ter a noção da nossa posição, da nossa fé e a autoridade que vem de Cristo. And of course being in step with the Holy Spirit who supplies the power. E claro, estando em posição com o Espírito Santo, que é quem fornece esse mesmo poder. Okay, let's look at this in detail. Então vamos olhar a isto em detalhe. The centurion clearly recognized who Jesus was. Então o centurião consegue reconhecer claramente quem Jesus era, And he speaks from a position of humbleness. e ele fala de uma posição de humilde. "Lord, I am not worthy." E ele diz: "Senhor, eu não sou digno." He recognizes who Jesus is and that Jesus spoke with authority in his preaching. E ele reconhece quem Jesus Cristo é, e como Jesus Cristo não fala apenas com autoridade nas suas pregações, But he spoke with authority. He did
he acted in authority as well. mas também porque ele não só pregava em autoridade, mas também agia em conformidade. The centurion understood how authority worked. E o centurião percebeu como é que a autoridade funcionava. He said in verse 8, "But only speak a word, and my servant will be healed." Tal como ele disse no verso 8, diz apenas uma palavra e eu sei que o meu servo será curado. He understood what we would call the chain of command. Ele percebeu aquilo que nós chamamos uma cadeia de comando. Jesus then praises him for his great faith. E então Jesus exaltou pela sua grande fé. So Jesus, the founder and perfecter of our faith, praises this soldier. Então Jesus, que é o fundador e o criador da nossa fé e o aperfeiçoador da nossa fé, ele próprio exaltou este soldado. He's actually part of the Roman occupying army. E que faz parte da parte do exército romano, But he seems to be one of the good guys. mas parece que é um dos bons. It says in Luke 7 in a parallel passage, he is described as a friend of Israel. Numa passagem paralela a esta, em Lucas 7, ele é descrito como um amigo de Israel. He even built a synagogue out of his own pocket for the Jews. Ele chegou mesmo a construir uma sinagoga para os judeus, paga do seu próprio bolso. So he very much understood how things worked in the Jewish faith. Então ele realmente conseguia compreender como é que as coisas funcionavam dentro da fé judaica. And no doubt he was a very devout person. E sem dúvidas que era uma pessoa devota. So Jesus commends this centurion for having great faith. Então Jesus fala na questão deste centurião ter Great. uma grande fé, Great faith, greater than every other Jew in Israel. uma fé maior do que qualquer judeu dentro de Israel. But what did the centurion have faith in? Mas o que é que o centurião tinha fé? He understood, he believed that Jesus was who he claimed to be. Então o centurião acreditava que Jesus era realmente quem ele dizia ser, That he had come down from heaven under God's command. que ele desceu dos céus sob ordem de Deus. And because he understood this, the centurion immediately knew Jesus had all the authority necessary backing to command miracles and healing. E então, por causa disto mesmo, ele compreendeu quem Jesus, o centurião compreendeu imediatamente quem Jesus era e toda a autoridade necessária que ele tinha para poder. Está-me a faltar a palavra. Para conseguir exercer milagres e curas. Portanto, poder curar, ter o poder de curar e exercer milagres. Okay, I'll try and shorten the sentence. That's all right, no worries. The centurion understood how authority worked. O centurião compreendeu como é que a autoridade funcionava. He knew that all Jesus had to do was use his authority given by God. Ele sabia que a única coisa que precisava era que Jesus utilizasse a autoridade que ele tinha e que lhe foi dada por Deus. He only had to command for the sickness to leave. Ele só tinha que dar instrução ou ordem para que a doença saísse do corpo. Jesus didn't need to be present or touch the sick person. Ou seja, Jesus nem precisava de estar presente, nem tocar naquela pessoa. He simply had to give the order and the sickness would leave. Ele simplesmente precisava de dar a ordem e a doença iria sair do corpo, Why? do servo. Porquê? Because all things on earth are subject to heavenly authority. E isto é porque todas as coisas terrenas estão sujeitas à autoridade que He vem dos céus. recognized all of Jesus' authority and power came from the authority given to him by the Father. Ele reconheceu que toda a autoridade e o poder que Jesus Cristo tinha para fazer milagres veio dessa autoridade que lhe foi dada por Deus. John 14:10 shows us how it works. Em João 14:10 diz exatamente como é que isto funciona. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I speak to you I do not say on my own initiative or authority, but the Father abiding continually in me does his works, his attesting miracles, acts of power. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo
não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. So Father, Jesus spoke the words, Father put them into practice. Então Jesus falou as palavras e o Pai pô-las em prática. There are about 40 or so individual healings in the New Testament. Existem cerca de 40 curas individuais dentro do Novo Testamento. And Jesus seemingly chose to do them all in a slightly different way. E Jesus escolheu fazê-las todas de uma forma ligeiramente diferente, em cada uma delas. Perhaps so that we wouldn't be tempted to think, this is the way you do it. Talvez para que nós não ficássemos tentados em perceber, em pensar que existe aqui uma forma de o fazer. Rather, each time we will be led by the Holy Spirit. Mas que sejamos desta forma sempre liderados pelo Espírito Santo. But Jesus' rootability is always based on obeying the Father's command. Mas a habilidade de Jesus está no facto de ele estar enraizado em obedecer sempre às ordens do Pai. So that's Jesus. Então, este é Jesus. Now let's look at the disciples. Vamos olhar agora então para os discípulos também. In Matthew 10, Jesus then goes on to share his authority with the 12 disciples. Em Mateus 10, Jesus segue e vai partilhar a sua autoridade com os 12 discípulos. Verse 1, Then Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every sickness and disease. Então, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. He goes on then to give them specific instructions on how to do it. E ele segue depois ao dar-lhes instruções específicas de como deveriam fazer. The extent and limit of the disciples' authority is made very clear. A extensão e o limite da autoridade que estes discípulos iriam ter foi explicada claramente para que eles percebessem. Verse 7, same chapter. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. E ele dá essa instrução então um pouco mais à frente, nos versículos 7 e 8, em que Jesus disse: Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demónios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Freely we have received. Então, gratuitamente nós recebemos de graça. We have received this authority. Então nós recebemos esta autoridade de graça. And it's up to us to use it. Então, e cabe-nos a nós usar, e depende apenas de nós de a usarmos. When Jesus walked the earth before the cross, he worked from his Father's authority. Quando Jesus caminhou nesta terra, ele caminhou sob a autoridade do Pai. That's why it says things like, I only see what I see the Father doing. Sorry. I only do what I see the Father doing. Okay. E em que ele disse: Eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai a fazer. Now Jesus has been given all authority on heaven and earth. E agora Jesus estava a dar toda a autoridade, toda a mesma autoridade sobre dos céus e da terra. And he's sitting with Father God waiting to hear from us. E ele está sentado ao lado do Pai, à espera de ouvir de nós. If we read in John 14:12 and 13, following verse 10, Se lermos em João 14, Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. então em João 14, nos versículos 12 e 13, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. This is our aim, Este é o nosso objetivo, to copy Jesus, de copiar a Jesus, to do the same things he did. fazer as mesmas coisas que ele fez.
It's the same list in Matthew. E está a mesma coisa está escrita em Mateus. And when we use that phrase that's here, whatever you ask in my name, E quando ouvimos aquela frase e dizemos tudo aquilo que pedirem em meu nome, it's because we're speaking on Jesus' behalf é porque estamos a falar em nome de Jesus, for the kingdom, para o reino, for the Father's glory. para a glória do Pai. We were born again, or rather, when we were born again, we were born with authority. Então, quando nós nascemos de novo, nascemos então com essa autoridade. Or you can put it, we were born into a place of authority. Ou então nós nascemos num lugar de autoridade em Cristo. We didn't earn it. Nós não a herdamos, We didn't feel it. não a sentimos. It's not really about us. Não se trata de nós. It's about our position in Christ Trata-se apenas da nossa posição em Cristo as part of the body of the church. como parte do corpo da igreja. Ephesians 1, well, I won't go there, but it says Jesus is the head of the church. Em Efésios 1, não vamos ler o capítulo, mas diz que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. And we are the parts that make up the body. We've heard that many times recently. E nós somos o resto do corpo, somos as partes que compõem o corpo. And the last part of that verse goes, and God has put all things under Jesus' feet. E na última parte desses versículos diz que Deus colocou tudo aos pés de Jesus. Under us, subject to us. Ou seja, aos nossos pés, sujeito a nós. So perhaps you're thinking, okay, that's fine, but do we all have the same amount of authority? Talvez possa estar a pensar, ok, isso está tudo certo, mas será que temos todos o mesmo montante de autoridade? Ou a mesma quantidade de autoridade? I think that's a bit like saying, do we all have the same Holy Spirit? Eu acho que é um bocadinho que dizer que será que temos todos o mesmo Espírito Santo? Yes, of course we do. Sim, claro que sim. But he is not measured out, but a person. Mas ele não é medido pela pessoa. The question is, do we all equally walk by the Spirit? A questão é, será que todos andamos igualmente no Espírito? Are we equally surrendered to the Spirit's voice? Será que estamos todos igualmente sujeitos à voz Do do we Espírito? spend time equally spending time seeking the Spirit? Será que ou passamos todos o mesmo tempo em busca dessa mesma voz e do Espírito Santo? It's a bit like the parable of the talents. É como a parábola dos talentos. One received 5, another 2, another 1. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. We may move at different levels of authority, Eles podem se mover, podemos até nos mover em diferentes níveis de autoridade, but if you take what you're given and use it, mas se receberes aquilo que te foi dado e o usares, your authority level will increase. o teu nível de autoridade também irá crescer. Or you can shrink back and bury it like in the parable. Ou podemos até encolher ou perder, e tal como na parábola, And then you have no authority. e depois ficas sem autoridade nenhuma. It's vitally important to understand how the kingdom works. É vital compreender como o reino funciona. This authority is a key principle. E a autoridade é ponto fulcral. Do you remember when Jesus was in the wilderness being tempted? Lembram-se quando Jesus estava a ser tentado no deserto? It says, Luke 4, 5 and 6. Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to him, all this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me, and I can give it to whoever I wish. Então, em Lucas 4, nos versículos 5 e 6, fala exatamente quando Jesus foi tentado, em que o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Although it mentions glory, and that's Mary's special subject,
Então, ainda assim, sorry, I lost you there. You lost me there. It's only doesn't matter. I'll let you off. Yeah? Okay. Okay. The key word here is authority. A palavra-chave aqui é autoridade, It was lost to the devil by Adam and Eve. que foi perdida para o diabo por causa de Adão e Eva. And we know that Jesus took it back through his death and resurrection. E nós sabemos que Jesus tomou de volta através da sua morte e ressurreição. We, the church, now have authority and Holy Spirit power. Nós agora, como igreja, temos autoridade através do Espírito Santo. It was given to us by Jesus to complete his mission. Foi-nos dada a nós para que Jesus completasse a sua missão. It doesn't mean that the devil is not busy. Isto não significa que o diabo não está ocupado. The Bible describes him as prowling around like a roaring lion. A Bíblia descreve como um leão que anda à procura e pronto para devorar. He's looking for someone to devour. Ele está à procura de alguém para devorar. So we can't relax. Então nós não podemos relaxar. We must remember what we're in at the moment is called a war. Nós temos que nos constantemente lembrar que estamos dentro de uma guerra que é espiritual. Okay, so we have the authority to obey Jesus' commands to make disciples of all nations. Então nós temos esta autoridade de obedecer a Jesus Cristo e tornar discípulos em todas as nações. We have the authority to heal the sick. Nós temos autoridade para curar os que estão doentes. We have the authority to cast out demons, Nós etc. temos autoridades para expulsar demónios. As we obey these commands, we are moving in Jesus' authority. E quando nós obedecemos a estas instruções, a estes comandos, nós estamos a andar sobre a autoridade de Jesus, Just like the disciples did. tal como os discípulos o fizeram. And we know that he is with us to direct us E nós sabemos que Ele está connosco para nos direcionar, and to fulfill what we ask. e para cumprir aquilo que nós pedimos. The Holy Spirit provides the power to make happen what we speak. O Espírito Santo providencia o poder necessário para fazer acontecer aquilo que nós falamos. And there is also a limit on this power that you will see. E existe também aqui um limite nesta parábola, como podem ver. We can't do what we want. Não podemos fazer aquilo que nós queremos. So, like I say, authority isn't something you feel or experience. Então, a autoridade não é algo que tu sintas ou experiencies. It's something you were born again into. Então, é algo que tu nasceu contigo quando nasceste de novo. This is the secret the devil wants to keep from us. Este é o segredo que o diabo quer manter afastado de nós. His primary attacks are always to make us feel inferior Os seus ataques primários será sempre fazer-nos sentir inferiores or failures, ou falhados, fearful, com medo, Ter- amedrontados, terrible sinners. What authority have you got? que pecadores, seus pecadores terríveis, que autoridade tens tu? He even uses Hollywood to scare us, looking at the exaggerated power of demons. Ele até usa Hollywood para nos amedrontar, mostrando este poder exagerado. But he knows the truth that we have a position of a spiritual superiority. Mas ele sabe a verdade, que nós temos uma posição espiritual de superioridade. We have that position in Christ. Nós temos esta posição que nos foi dada em Cristo. So, does that mean all I have to do is speak a command and the devil will obey? Será que isto quer dizer apenas que eu tenho que dar uma instrução e o demónio vai cumprir, vai obedecer? In truth, probably not straight away. Na verdade, provavelmente não assim, tão diretamente e tão no imediato. We may have to persevere and repeat things quite a few times in the beginning. Talvez tenhamos que perseverar e voltar a repetir as coisas algumas vezes, principalmente no início. But we should not give up. Mas não devemos desistir. We should have faith that God is with us. Temos que ter fé que Deus está connosco. Even when we fully understand the position of authority, Mesmo quando compreendemos a posição, o posicionamento de autoridade que temos, the devil, don't forget, is a liar, a cheat, mas o diabo não se esquece que é um mentiroso e engana.
He'll challenge us and resist us Ele irá nos desafiar, ele irá nos resistir and try to undermine us and make us give up. e tentar nos diminuir para que nos faça desistir. We must pick our fights. Nós temos que escolher as nossas lutas, We must continue in faith until we have the victory. temos que continuar e permanecer na fé até obtermos a vitória. We may need to remind ourselves of the biblical truths sometimes. E talvez tenhamos que nos relembrar algumas vezes sobre as verdades bíblicas. It's spiritual warfare, as I said, it's a battle for our minds. É uma batalha espiritual, tal como eu disse anteriormente. É uma batalha aqui, na nossa mente. It's also a battle Bible truth versus Western secular worldview. E é também uma batalha sobre a verdade bíblica versus Secular worldview. a visão do mundo. What A it's, visão do mundo secular. what it's not is a battle between the devil and God or Jesus. O que não é que não é uma batalha entre o diabo versus Deus ou Jesus Cristo. The battle is the devil versus the church. A batalha é entre o diabo contra nós, igreja. Now, when Jesus sent out the 70 a bit later on in Luke 10, Então Jesus, quando ele expulsa os 70 em Lucas 10, he described them as lambs among wolves. ele descreve-os como cordeiros entre lobos. So even Jesus appreciated the scary part. Até Jesus realmente destacou o quão forte era. If you read that chapter, he gave them step-by-step instructions, very precise. E se lerem esse capítulo, vão perceber que ele deu instruções do passo a passo e muito precisas Limits to how they should heal and behave. de como eles devem curar, os limites de como eles devem curar e como se devem comportar. I get the picture of 70 very nervous people going out. E eu consigo visualizar 70 pessoas muito nervosas, Not really having that much faith. não tendo assim grande fé neles. But when they returned, it describes them having great joy. Mas quando regressaram, eles são descritos como terem regressado com muita alegria. They were saying, even the demons are subject to your name, Lord. E dizendo que até os demónios obedecem ao teu nome. So it doesn't matter the faith level when you start, it matters when you finish. Portanto, não importa o nível de fé quando tu começas, mas sim o nível de fé quando tu terminas. So when Jesus spoke, things obeyed. Então, quando Jesus falava, toda a gente obedecia. Demons left, Os demónios foram expulsos, bodies healed, corpos curados, storms calmed. tempestades que foram acalmadas. This should be our aim also. Isto também deveria de ser o nosso objetivo. That when we grow, we can mature into at least a similar level of faith. Que enquanto crescemos, possamos atingir pelo menos um nível similar de autoridade. The centurion recognized Jesus did what he did because of his authority. Então, o centurião reconheceu Jesus Cristo e reconheceu que ele fez o que fez por causa da sua autoridade, And the centurion recognized where that authority came from. e ele reconheceu de onde vinha, qual era a fonte, a origem desta autoridade. As we saw in John 14, Jesus spoke the words and the Father did the works. Como vimos em João 14, Jesus falava as palavras e Deus aplicava o trabalho, ou pô-las em prática. We are now called to speak the words. Então, nós somos chamados para falar as mesmas palavras. Speaking the words in faith, Falar as palavras em fé, in the power of the Holy Spirit. no nome do Espírito Santo. I think even in small things, when we speak, we influence the spiritual world around us. Eu acho que até nas pequenas coisas, quando nós falamos, influenciamos o mundo espiritual à nossa volta, Whether we intend it or not. mesmo que tenhamos essa intenção ou não. If we're negative or condemning about ourselves or someone else, we give ammunition to the enemy.
Se nós formos negativos ou condenarmos, nos condenarmos a nós próprios ou a alguém, nós estamos a dar munição ao inimigo. We should not be led by our emotions, but the truth of who we are in Christ. Não devemos nos deixar levar pelas nossas emoções, mas sim pela verdade daquilo que nós somos em Cristo. In that way, we speak from a position of strength. E dessa forma, então, falamos numa posição de força. Devils and angels are listening to us. Demónios e anjos nos ouvem. They don't respond to how we feel, but what we say. Eles não respondem sobre aquilo que nós sentimos, mas sim sobre aquilo que nós falamos. The centurion was praised by Jesus for his great faith. O centurião foi exaltado por Jesus pela sua grande fé. His great faith was in that Jesus had come from heaven and he had absolute faith in Jesus' words. E a fé dele era porque ele acreditava que Jesus tinha descido dos céus e tinha fé nas palavras que Jesus proferisse. Don't we have that faith that Jesus came from heaven and we believe his words? E nós temos essa fé de que Jesus desceu dos céus e acreditamos na palavra dele? So we can believe that everything we say on behalf of Jesus will be backed up by the Holy Spirit. Então nós acreditamos que tudo aquilo que nós dissermos em nome de Jesus irá se aplicar então através do Espírito Santo. We are called as the church to continue the works Jesus started. Nós fomos chamados como igreja para continuar o trabalho que Jesus iniciou. He is our head. He commands us to spread the gospel. Ele é a nossa cabeça e ele nos ordena que espalhemos o evangelho. He commands us to destroy the works of the devil. Ele comanda-nos ou nos instrui a destruir o trabalho do diabo. He commands us to set people free. Ele nos instrui também a libertar pessoas. Before we start, we need to know who we are in Christ. Então, antes de começarmos, nós temos que saber quem nós somos em Cristo. We need to put our spiritual armor on. Nós temos que colocar a nossa armadura espiritual. We need not only to believe, but experience the Holy Spirit continually with us. Não podemos apenas e só acreditar, mas ter a experiência de que o Espírito Santo realmente habita em nós. We need to know and believe that we're in a spiritual battle. Temos que saber e acreditar que estamos numa batalha espiritual. And that we have the spiritual authority to overcome and resist. E que temos uma autoridade espiritual para resistir e para continuar. To make the demonic go away. Para fazer com que o diabo vá embora, os demónios. And release others who are oppressed by the devil. E libertar outros que também estão a ser oprimidos pelo mesmo. Now, I don't think we're going to suddenly jump into all this. Eu não acho que nós vamos saltar para isto But we assim no need to, imediato, but we need to grow into it. mas temos que crescer nesta autoridade. For example, if we keep making negative comments about ourselves, Num exemplo, se continuarmos a fazer comentários negativos sobre nós próprios, I don't have the faith that others have. eu não tenho a fé que outros têm, You will never get to say, open your eyes to a blind person. tu nunca chegarás ao ponto de poder dizer a uma pessoa que é cega, abre os olhos e vê. So for a start, it's essential to take control of our own words Então, para começar, é essencial que nós tenhamos controle das nossas próprias palavras and to reject any thoughts that don't belong to us. e rejeitar quaisquer pensamentos que não pertencem a nós. We have to understand our identity in Christ and come from that position of truth. Nós temos que compreender que a nossa identidade em Cristo vem dessa verdade. In this, we will become empowered to obey His commands. E assim estaremos empoderados de obedecer às suas instruções. Like I said, we don't have the authority to do what we like. Tal como eu disse antes, nós não temos autoridade para fazer aquilo que nós queremos, o que nos apetece. We can't calm the storm because we want to go fishing. Nós não queremos acalmar a tempestade porque queremos ir à pesca. We must look and read where we have the authority, what it's for, and how to use it. Nós temos que compreender e perceber onde está a nossa autoridade e onde a podemos usar. Jesus said he did what he saw the Father doing. Jesus disse que ele fez aquilo que ele viu o Pai fazer.
So we must do what we see Jesus doing both in the Bible and in life today. E então nós temos que ver e fazer aquilo que Jesus fez, tanto na Bíblia, como ainda continua a fazer no mundo hoje. So we need to grow in 3 areas. Então nós temos que crescer em 3 áreas. We need to know who we are in Christ Nós temos que perceber quem nós somos em Cristo and to learn the level of authority we have. e perceber o nível de autoridade que nós temos. To learn and discern the voice of the Spirit and His leading. Nós temos que aprender a discernir a voz do Espírito e saber ou compreender a sua presença e a sua liderança. To have faith in who Jesus is. Ter fé em quem Jesus é. We sang He is Lord, Nós cantamos que Ele é Senhor, but He is our Lord. mas é o nosso Senhor, o meu Senhor. To state this like the centurion, we will have that kind of faith. De dizer isto, afirmar isto, tal como o centurião, e pôr este nível de fé em Jesus. Faith in Jesus' authority, words and promises. Fé na autoridade de Jesus, nas suas palavras e nas suas promessas. Jesus was empowered by God because he obeyed Father God. Jesus foi empoderado por Jesus porque ele obedeceu ao Pai. We will be empowered by the Holy Spirit when we obey Jesus' commands. E nós seremos empoderados pelo Espírito Santo quando obedecemos ao comando de Jesus. And do the things that Jesus did and is still doing. E fazer as coisas que Jesus fez e continua a fazer. I'm not saying all this about authority just to give you knowledge. Eu não estou a falar aqui sobre a autoridade apenas só para te dar conhecimento, But truly I want to excite you mas na verdade quero que te sintas entusiasmado to let you believe the potential you have in Christ. para que acredites no potencial que tu tens em Cristo. This is what it's all about. É apenas disto que se trata. We are the agents of change in this area. Nós somos os agentes de mudança nesta área, neste mundo. There probably is no one else. No one else. Não, mais ninguém, Okay? ok? Amém. Muito obrigado, Les. Thank you very much, Lars. Obrigado pela palavra, Les. Thank you very much for the word. A imagem de que homem militar habituado à autoridade The image of a military man that was used to authority ser colocada em Jesus dizendo que eu acredito na tua autoridade, não precisas de ir à minha casa, tu podes curar o meu servo. being put into Jesus by saying, you don't even need to come to my home. Just from here, if you say the word, it will happen. This is the recognition that the centurion gave of Jesus' authority. E isto, acima de tudo, de um centurião, de um homem com poder, o que é que isto é? Isto é uma prova de humildade. And this by coming from a centurion, so a man that already had power, recognizing this authority in Jesus by humbling himself. E assim nós, na nossa vida, muitas vezes achamos que controlamos tudo. This is the way that we are in our lives as well. Sometimes we think we control everything. Entramos em stress, queremos forçar as coisas, We become stressful, we want to force things, mas as coisas não acontecem quando nós queremos. but things don't happen when we want. As coisas acontecem quando está predestinado, quando Deus pretende que elas aconteçam. Things will happen when it's destined to be, when God says it will happen. É por isso que muitas vezes estamos a falar de uma batalha espiritual, And that's why sometimes we speak about this spiritual battle, e é nesta batalha espiritual que nós temos a capacidade de, ao andar pelo Espírito Santo, and this is when we are on this spiritual battle that we have the capacity of walking with the Holy Spirit,
de não entrarmos em dúvida, Do not become doubtful. sermos humildes, Be humble, termos fé have faith de que as coisas se vão resolver no momento certo that things will be solved on the right moment, e que nós temos capacidade e poder para isso. and that we have the capacity and the authority to do it as well. E acho que vamos terminar com uma oração. We will finish with a prayer. Pai, a tua mensagem é de amor e fé. Dear God, Father, your message is by faith and love. A tua promessa é eterna e já nos aceitaste. Your promise is eternal and you already accept us. E nós percebemos isso quando aceitamos Jesus Cristo. And we recognize this, we understand this when we accepted Jesus Christ in our lives. Ensina-nos, Pai, a ter mais fé Teach us by having more faith e a termos mais amor entre todos nós, and having more love with each other, pois só assim estaremos no teu descanso e viveremos na tua paz. because that's the only way we can live a restful life and we be at peace. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. In the name of Jesus we pray. Amém. Amen.